Bem-vindos, bem-vindas. Que bom que podemos nos encontrar novamente e celebrar através deste culto virtual. Hoje é o terceiro domingo após Pentecostes e eu saúdo com as palavras bíblicas do lema desta semana, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Abba, Pai. Celebramos este culto em nome e na presença de Deus, Criador e mantenedor da vida, em nome de Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Salvador, e em nome do Espírito Santo, o Consolador e o Auxiliador pelos séculos dos séculos. Amém. Convido para cantarmos. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Desmistura a noite, brilha a tua luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Nosso auxílio vem do Senhor que fez o céu e a terra. O culto nos lembra que Deus se encontra na realidade da vida. Ele conhece as nossas intenções, Ele conhece o nosso coração. Por isso, neste momento, vamos confessar os nossos pecados a Ele e pedir o seu perdão. Deus de bondade, nós nos dirigimos a Ti neste momento como pessoas pecadoras e pedimos que perdoe os nossos pecados. Somos egoístas e nos esquecemos de seguir o exemplo que Teu Filho Jesus nos deixou. Ajuda-nos a renovar nossa vida a cada dia e seguir sempre no caminho certo, servindo ao nosso próximo e estando sempre em dia com nossas responsabilidades como pessoas cristãs e cidadãs, e podendo também amar e perdoar-nos uns aos outros, assim como Tu o fazes a cada novo dia. Por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10, diz: E o amor de Deus é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou seu Filho, para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Fundamentados nesse amor, podemos confiar no perdão de Deus e também viver este perdão com o nosso próximo. Por haver tanta injustiça neste mundo, por haver pessoas que se afastam da presença de Deus, é que vemos tanta violência, guerras, discriminação, tanta pobreza, miséria, corrupção, ganância e hipocrisia. Jesus disse que veio ao mundo para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Por isso queremos pedir a Deus que tenha pressa em enviar o reino que será justo a todos e a todas. Fazemos isso cantando. Tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, piedade.
fiel. Ele nos enviou seu Filho Jesus Cristo para nos lavar dos pecados. Enviou o Espírito Santo para nos consolar, animar e capacitar. Ele escuta o nosso clamor, pois através de Jesus fomos feitos seu povo. Ele vem a nós através da palavra e dos sacramentos. Por esta boa notícia, nós o louvamos cantando glória. Convido para termos um momento de oração. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Tu que enviaste Teu Filho Jesus Cristo e Espírito Santo para transformar e encher de esperança e justiça esse mundo, em todos os tempos e em todos os lugares, nós Te pedimos, capacita-nos com este Espírito para proclamarmos a reconciliação entre todas as pessoas. Ilumina nosso coração e a nossa mente para reconhecermos Tua palavra orientadora também aqui entre nós. Por Teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente, oramos. Amém. Ouçamos a leitura do texto do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos 7 a 13. Ó Senhor Deus, Tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho que gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam, zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a Tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor, e não falarei mais em Seu nome. Então a Tua mensagem fica presa dentro de mim, me queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Todas as multidões cochichando, há terror por todos os lados e dizem: acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem: talvez ele caia numa armadilha. Então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas Tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça Tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a Tua vingança contra os seus inimigos, pois coloquei a minha causa nas Tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem ao Senhor, porque Ele livra os pobres do poder dos maus. Ouçamos a leitura do Evangelho deste domingo, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 10, os versículos 24 a 39. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como o seu professor e o empregado em ser como o seu patrão. Seu chefe da família é chamado de Belzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e tudo o que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia, e o que vocês ouvirem em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém,
tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está no céu que essa pessoa pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu Pai que está no céu que ela não pertence a mim. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é o meu seguidor, terá a vida verdadeira. Graça e paz que vem de Deus. Prezada comunidade, mais uma vez estamos reunidos de forma virtual e assim juntos queremos refletir sobre a palavra de Deus. E neste final de semana a palavra vem do profeta Jeremias. Jeremias chega a um momento da sua missão em que ele está cansado. Ele reclama, ele diz: ai meu Deus, não posso mais, estou no fim das minhas forças. Este é o desabafo do profeta. Ele se queixa junto de Deus que o engajou e o convocou para ser mensageiro. Esperava outra coisa da sua vocação. Pensou que fosse fácil ser profeta. O povo fecha os ouvidos ao recado de Deus. Não se importa com a vontade divina e agride também quem nela insiste. Jeremias reclama clamando: ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque eu anuncio a tua mensagem. Jeremias percebe que ser porta-voz de Deus é tarefa ingrata. As pessoas não querem ser incomodadas e costumam reagir com indiferença, rejeição e até mesmo com ódio. O sofrimento já passa dos limites. E prezada comunidade, não foi Jeremias quem escolheu a sua profissão. Muito pelo contrário, ele havia resistido ao chamado de Deus. Quando ainda era jovem, Jeremias foi convocado por Deus para servir como seu porta-voz junto ao povo de Israel. Naquela ocasião, Jeremias se revelou, achou toda sorte de desculpas para não atender ao chamado. Mas Deus insistiu e lhe garantiu auxílio. Deus lhe disse: a todos a quem eu enviar irás, a tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias foi e atuou durante cerca de 40 anos, a partir de 608 a.C. Jeremias teve que se levantar contra uma situação que já se torna insustentável. Um rei tirano, ditatorial, que oprimia, que extorquia o povo, praticando os maiores abusos e um culto totalmente deturpado, onde se pensava que Deus podia ser comprado com ofertas e com holocaustos. Jeremias levantou-se e anunciou o castigo, a queda do rei, a invasão do país, a devastação do templo. Em vista dessa pregação revolucionária, Jeremias começa a ser barbaramente perseguido pela política real e também pelos sacerdotes. Jeremias é açoitado, ele é torturado, preso, denunciado pelos próprios amigos. Jeremias sofre por causa da palavra que Deus lhe ordenou pregar. E sofre porque não vê,
porque não acontece a realização desta palavra. Então ele se desespera e se lança contra Deus, contra esse Deus que lhe permite passar pela ruína da vida, que o faz sofrer. Jeremias se lamenta, Jeremias acusa. Então lembra-se da garantia que Deus lhe dera na sua vocação e recomeça outra vez. É um vai e vem constante. O profeta caindo e levantando, indo ao chão e sendo erguido, sempre de novo, numa relação sofrida e vivida com o seu Deus. E que, prezada comunidade, Jeremias amava a Deus. E por isso falava de Deus e também da sua vontade para as pessoas. Todavia, isso não era uma tarefa tão simples assim. Falar de Deus teve para Jeremias consequências não muito agradáveis. Jeremias se sente desamparado, deixado sozinho, abandonado. E aí lhe vem a dúvida: tem sentido o que eu faço? Ele questiona: onde estão os frutos do meu empenho em favor da causa de Deus? Ele pergunta: será que vale a pena? Porque as pessoas, diante da mensagem que Jeremias tinha para lhes anunciar, riam e debochavam dele. Muitos começaram a persegui-lo, queriam até fazer uso da violência contra ele. E por que isto? Porque a palavra de Deus estava lhes sendo uma ameaça, na medida em que desmascarava toda a sua maldade. A palavra de Deus questionava-lhes toda a falta de amor para com as pessoas com as quais viviam. Questionava-lhes o fato de matarem, de cometerem adultério, de roubarem, de estarem adorando outros deuses, de serem vaidosos. Viúvas e órfãos estavam sendo abandonados, estrangeiros estavam sendo discriminados, juros altíssimos eram cobrados. Deus havia libertado aquele povo da opressão do Egito, mas eles agora não queriam mais saber dele. Irando-se com Jeremias, que apontava para as suas maldades, e lhes dizia que a vontade de Deus era de que se arrependessem. Prezada comunidade, ainda hoje, a palavra de Deus é muitas vezes uma ameaça frente a tantas maldades que acontecem no mundo. Na nossa comunidade, quem sabe até nas nossas casas, entre as nossas famílias. Por isto, quando cristãos e cristãs querem, como apaixonados, responder ao amor de Deus, ao amor recebido de Deus, anunciando e vivenciando a partir desse amor, nem sempre isto é tarefa fácil. É bem fácil deixar alguns exemplos. Incentivar na agricultura a produção orgânica, por exemplo, e nisto podemos ver uma bela forma de ser testemunha do nosso amor pelas pessoas e também pela natureza. É cuidar da vida de todas as pessoas, é cuidar da natureza. Mas isto não é tão simples. A toda hora, em toda parte, parece que os grandes sempre estão prontos para engolir a agricultura familiar. Defender a vida tornou-se uma afronta para muitos. Dizer que vidas indígenas, negras, de mulheres importam, é motivos de calúnia e também de difamação. Ser cristão, ser cristã, é também assumir esse tipo de risco, encarar esse tipo de dificuldade. E pensando nisto, até dá para entender quando Jesus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. As muitas dificuldades podem acabar, no entanto, fazendo com que nos tornemos meio mancos em nosso testemunho cristão. Sentindo o peso da cruz, chegamos, quem sabe, assim como Jeremias, a duvidar de Deus, a duvidar do seu amor por nós. A importância da história de Jeremias, porém, não se esgota nisto. Ela é transparente para uma experiência comum de todas as pessoas que se sabem comprometidas com Deus. Anunciar o juízo, enfrentar o mal, cobrar os direitos das pessoas, isto provoca revolta ou até mesmo ódio. Ser profeta é uma atividade perigosa para as pessoas que estão a serviço da verdade. Profetas costumam ser vistos com maus olhos, proclamam a vontade de Deus que quer a justiça, o bem-estar geral, a saúde do ser humano e da sociedade. Isto nem sempre agrada,
e Jeremias é um exemplo disto. E, no entanto, este é o compromisso dos profetas, sim. E este é o compromisso de todos e todas as pessoas que se chamam cristãos. Todos nós que fomos batizados somos chamados a servir a Deus e a causa do seu reino. Nós não somos iguais a Jeremias, não. Ele recebeu uma vocação especial. Mesmo assim, compartilhamos com ele algo do compromisso profético. Não podemos deixar o mundo como está. Não podemos permanecer indiferentes frente ao que ocorre no ambiente em que nós vivemos. Devemos sim levantar protesto contra os escândalos e os crimes que horrorizam. E nós o fazemos em nome de Deus, que quer a salvação e não a ruína da criação. E assim também nós podemos perceber que Jesus também encoraja os seus discípulos a uma confissão destemida. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. São estas as suas palavras. Portanto, que nós, como pessoas cristãs, tenhamos coragem para confessar que somos cristãos, sim. Cristãos comprometidos com a verdade, com a ética. Possamos ter esta certeza de que Deus nos acompanha no nosso testemunho verdadeiro e comprometido. Um testemunho que se identifica com o cuidado com a vida, com o cuidado com o próximo, com o cuidado com a natureza, com o cuidado de uns para com os outros. Que possamos assim também nos apaixonar cada vez mais pela missão de Deus, dando testemunho do seu evangelho a este mundo. Deus não acabou com o sofrimento de Jeremias, mas o fez forte em meio ao sofrimento. Por outro lado, também é interessante a gente ver que Deus usa gente fraca, que assim como Jeremias, muitas vezes teme, duvida, se isola, se desapaixona, dando-lhes forças, pondo-se ao seu lado. Deus é tão forte que trabalha com gente como nós, nada de extraordinário. Ele não lança mão de milagreiros, de santos e de anjos, ele lança mão de pessoas falhas como eu, como você, e faz-nos fortes em meio às dificuldades e sofrimentos que podem advir do nosso testemunho enquanto cristãos e cristãs. Por isto, não deixe de anunciar a palavra de Deus, não deixe de dar testemunho verdadeiro a respeito de tudo que Deus nos ensinou, de tudo que Deus nos mostrou através de Jesus Cristo, seu Filho, e que assim nós também possamos perceber Deus caminhando junto conosco nesta nossa tarefa de anunciar e de denunciar. Amém. Deste terceiro domingo após Pentecostes é uma oferta sinodal, destinada para o Fundo de Missão, Educação e Diaconia. A educação cristã contínua faz parte do PAMI, Plano de Ação Missionária da ISLB.
O Sínodo Noroeste Rio-Grandense vem confeccionando material educativo através dos fascículos temáticos que auxiliam em estudos bíblicos e encontros de famílias. Através de um material simples, de fácil compreensão e que auxilia na formação de lideranças, jovens, crianças, famílias e na edificação da fé de nossos membros. Os fascículos são de distribuição gratuita, tendo o aporte financeiro através do Fundo de Missão, Educação, Diaconia. Que Deus abençoe as ofertas e os doadores. Uma das importantes tarefas dadas à comunidade cristã é a oração. Portanto, convido para termos um momento em oração. Oremos. Senhor Deus, ouvimos a Tua palavra e o Teu chamado. Envia-nos para o mundo, para a sociedade onde devemos ser testemunhas do Teu amor. Dá-nos a Tua bênção da qual necessitamos e sem a qual não conseguimos viver e praticar o amor verdadeiro. Agradecemos pelo Teu amor e Tua salvação, que nos é presenteada dia a dia. Recomendamos a Ti, aos Teus cuidados, a Tua misericórdia, as pessoas que sofrem discriminação, desprezo e calúnia. As pessoas que passam por momentos de dúvida quanto à sua fé, pelas pessoas que se sentem abandonadas por Deus e por seus amigos e amigas, pelas pessoas que sofrem perseguição por causa da sua posição política e religiosa. Recomendamos a Ti, Senhor, todas as pessoas que neste momento choram e sofrem pelos mais diversos motivos. Ó Deus, estende a Tua misericórdia a toda a Tua criação, para que experimentem o Teu cuidado, o Teu carinho. Obrigado por nos ouvires e nos atenderes segundo a Tua vontade. Ó Deus, todos os outros pedidos que trazemos em nosso coração, colocamos na oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus, em seu amor, cuide de ti e da tua família nesta semana. Que Jesus Cristo, em sua graça, te conceda a experiência da vida eterna, aqui e agora. Que o Espírito Santo, em sua liberdade de ação, a cada dia te faça nascer de novo para uma vida em comunhão com as pessoas e voltada para a integridade da criação. Assim te abençoe o Todo-Poderoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aquele que ouve a palavra do Senhor jamais se arrependerá de segui-la. Portanto, vão e anunciem a todos aquilo que hoje aprenderam. Sirvam ao Senhor com alegria e gratidão. Amém. Aqueles que estão à minha frente, cuida deles, Senhor. Aqueles que me seguem no caminho, cuida deles, Senhor. Aqueles que se encontram aquelas que me seguem no